A maioria das pessoas nem percebem que isso está na Bíblia. Um dos deuses mais antigos de nossa história é mencionado 2 vezes nas Escrituras Sagradas. Ele é retratado como uma das mais antigas divindades da Mesopotâmia, considerado até mesmo o pai de Baal, que era um outro deus pagão. A existência de adorações a este deus pode ser encontrada em até 3.000 anos antes de Cristo, tornando-o um dos mais antigos. Chamado de Dagon, ele era frequentemente retratado como uma figura meio humana e meio peixe. Essa representação simbolizava sua conexão tanto com a terra quanto com o mar. E junto a isso, ele era totalmente associado em ser o deus da agricultura, fertilidade e do mar. O povo filisteu o adorava através de vários rituais e práticas que eram específicos de sua religião. Seus rituais e cerimônias provavelmente envolvia oferendas, orações e talvez até sacrifícios. Este povo acreditava que ele tinha a capacidade de conceder-lhes proteção, prosperidade e vitória em batalhas. Eles atribuíam seus triunfos e sucessos ao favor e poder deste Deus. No entanto, a narrativa bíblica finalmente revela a futilidade de adorar a um falso Deus. Assim, as 2 menções deste Deus estão associadas aos filisteus, desde o tempo dos juízes governando Israel até a era de Samuel e Saul. A primeira menção de Dagon na Bíblia está no contexto da história de Sansão e seu encontro com os filisteus. Sansão, escolhido por Deus para libertar os israelitas da opressão dos filisteus, lamentavelmente se apaixonou por uma mulher filisteia chamada Dalila. E através de engano e suborno, Dalila descobriu o segredo da força de Sansão, que residia em seu cabelo não cortado, simbolizando sua conexão com o poder de Deus. Uma vez que Dalila cortou seu cabelo, Sansão ficou impotente e foi posteriormente capturado pelos filisteus e levado ao templo de Dagon. Em Juízes capítulo 16, versículos 23 e 24 diz: Então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu Deus. Eles disseram: Nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo. Quando o povo viu, louvou o seu Deus, dizendo: Nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa terra. Ele matou muitos de nós. O crédito pela derrota de Sansão foi atribuído ao deus Dagon pelos filisteus, que exaltaram o seu ídolo pelo que consideraram o seu papel na vitória. E em zombaria a Sansão, os filisteus não só o capturaram e cegaram, mas também o tornaram uma atração durante suas reuniões. Uma grande multidão de filisteus estava reunida em uma grande casa. Mas certo dia, Sansão, guiado por um menino segurando suas mãos, pediu para ser conduzido aos pilares que sustentavam a estrutura. Foi neste momento que Sansão implorou a Deus por força para se vingar de seus inimigos por tê-los cegado. Juízes capítulo 16, versículo 30. Sansão disse: Deixem-me morrer com os filisteus. Inclinou-se com todas as suas forças, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todas as pessoas que estavam nela. Assim, os mortos que ele matou ao morrer foram mais do que aqueles que ele matou em sua vida. Deus respondeu à última oração de Sansão, concedendo-lhe sua maior vitória contra os filisteus, embora isso tenha custado sua própria vida. Este triunfo revelou a futilidade da adoração dos filisteus a Dagon, pois o ídolo deles não os livrou verdadeiramente. O que torna o triunfo de Sansão ainda mais notável é o fato de que ocorreu quando ele estava em seu ponto mais fraco, quebrado, humilhado e cego. Nessa vulnerabilidade, Sansão reconheceu sua total dependência de Deus. É importante notar que antes deste momento crucial, Sansão não é retratado como um homem de oração. No entanto, quando enfrentou sua hora mais sombria, ele se voltou para Deus em oração sincera. Sua disposição de se humilhar tornou-se evidente quando aceitou a ajuda de um menino. Sansão já não confiava em sua própria força e orgulho, demonstrando uma nova humildade que lhe permitiu receber ajuda de alguém muito mais fraco do que ele. Essa atitude de humildade e confiança em Deus
abriu o caminho para sua vitória final. A segunda menção que a Bíblia faz sobre o deus Dagon é no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. À medida que os israelitas se envolvem novamente em uma guerra com os filisteus, resulta na captura da Arca da Aliança. Durante esse tempo, os filhos de Eli, Hofni e Fíneas exibiram corrupção em seu caráter, provocando a ira de Deus contra Israel. Em sua tentativa equivocada de garantir a vitória, eles tomaram a decisão malfadada de levar a Arca da Aliança ao campo de batalha, sem saber que a presença divina de Deus havia se afastado deles por essa decisão equivocada. Com a arca em sua posse, os israelitas entraram na batalha com esperança, confiando apenas no objeto sagrado que acreditavam que traria triunfo. No entanto, sem o conhecimento deles, sua confiança foi perdida, porque Deus havia se retirado diante. À medida que o conflito se desenrolava, os filisteus saíram vitoriosos, dominando os israelitas e capturando a preciosa Arca da Aliança. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11, relata: "E a Arca de Deus foi levada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos." Sem dúvida, os filisteus se deleitaram com seu triunfo, vangloriando-se com confiança na superioridade de seu Deus sobre o Deus de Israel. Eles confrontaram o Deus de Israel no campo de batalha, convencidos de que sua divindade lhes concedeu a vitória e derrotou Israel. Eles mantiveram a Arca da Aliança dentro do santuário de Dagon, mal sabendo que Deus lidaria com Dagon de uma maneira mais prática do que ele fez durante o tempo de Sansão. E no capítulo 5 do livro de 1 Samuel, versículos 1 ao 5, vemos o recado que o Deus de Israel manda aos filisteus. Quando o povo de Ashdod se levantou cedo no dia seguinte, eles foram recebidos com uma surpresa. A representação do deus Dagon estava caído, prostrado diante da Arca do Senhor, virado de cabeça para baixo sobre o chão. Apressadamente, eles pegaram a estátua e o devolveram à sua posição original. No entanto, para o espanto deles, na manhã seguinte, a cena se repetiu. Novamente, a representação deste Deus estava diante da Arca do Senhor, caído com o rosto no chão. Desta vez, porém, sua cabeça e mãos estavam quebradas e jaziam na soleira. Tente imaginar o horror experimentado pelos sacerdotes filisteus quando entraram no templo. Eles não apenas testemunharam seu Deus, curvando-se diante do Senhor, mas também viram a imagem despedaçada. E não acaba por aí. Além deste ocorrido, o versículo 7 do capítulo 5 do livro de Samuel nos diz que a presença da Arca da Aliança em seu templo trouxe pragas e sofrimento tanto à cidade de Asdodi quanto à sua divindade. Por isso, a partir desses ocorridos, ninguém se atreveu a aventurar-se na casa de Dagon em Asdodi. Esta série de eventos serve como um notável testemunho do poder e soberania do Senhor Deus sobre os falsos ídolos. Revela que nenhum ídolo ou imagem esculpida pode permanecer na presença do Deus Todo-Poderoso. A humilhação e destruição de Dagon serviram como uma clara demonstração da futilidade de colocar fé em coisas sem vida, ou seja, em falsos ídolos. Agora, queremos saber de você. Já conhecia a história do deus Dagon e suas passagens na Bíblia? Conte-nos aqui nos comentários. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais hoje. Considere se inscrever em nosso canal para não perder os próximos conteúdos e histórias bíblicas. Deus os abençoe. Abraços.